E aí tem um momento, então, em que ela chora, porque ela vê a decepção da mãe. E isso é um ponto que eu preciso falar um pouco mais aqui, né? Então, dessa abordagem da adolescência e da raiva do adolescente, e daquilo que eu falei uns minutos atrás sobre essa conexão que a gente estabelece lá, né? Aquele vínculo lá na infância, quando a gente acolhe, quando a gente ajuda, quando a gente auxilia, quando a gente vai vinculando essa criança, sabendo que ela pode estar com a gente no momento em que ela precisar, né? E aí o que que acontece? A Meimei se transforma naquele panda, daí ela se acalma, daí então eles resolvem botar ela num quarto, né? Tipo, tiram tudo as coisas do quarto dela, botam só um colchãozinho no chão, e a mãe diz: por enquanto é melhor você ficar aqui, até a gente resolver, porque tem como se livrar do panda, né? Existe um ritual que a gente faz na lua vermelha, não sei o que, não sei o que, a gente vai conseguir, porque todas as mulheres que vieram antes de você, então ela, as tias, as irmãs, a avó, todas em algum momento foram um panda vermelho também. E esse ritual liberta você do panda vermelho, como se fosse possível, então, a gente deixar de lado essa parte nossa, né? Tipo, não olhar para a raiva que a gente sente, não viver essa adolescência, essa puberdade plenamente, porque, né, eles querem que você se livre disso, porque isso dá trabalho, né? O panda ele é grande, ele, né, é amplo demais, as emoções vêm à tona muito fortes, e não, a gente não quer lidar com esse adolescente, a gente não quer lidar com essas emoções fortes, né? Então, vamos dar um jeito de tirar isso, e tem um ritual ali que a gente consegue, né, fazer com que isso se termine. E aí a mãe vai para a sala conversar e ela fica lá no quarto, muito triste, chorando, e ela escuta a fala da mãe. Né? Eu não imaginei que ela já estivesse passando por isso, eu achei que ela não ia precisar passar por isso. Por quê? Porque a mãe já tinha feito essa história, né, do ritual lá para ela não virar mais panda, que ela também havia virado na puberdade dela. E aí ela pensou que a filha não ia passar. E em nenhum momento ela falou e preparou a filha para esse momento. Então, muitas vezes nós, mães de filhas, não falamos para as nossas filhas sobre como é a puberdade, como é a adolescência, como é a primeira menstruação, o que, que acontece no nosso corpo quando a gente chega na adolescência, o que, que é uma relação sexual, como os filhos são feitos e o que acontece no corpo da mãe. Porque a gente, mulher, é cheia dos tabus para falar sobre isso. Com uma filha menina, uma filha mulher, então a gente espera que eles venham nos perguntar. Mas aí eu pergunto a você, que é mãe de menina, você conecta a sua filha com você para que ela se sinta segura de vir perguntar para você quando ela tiver dúvidas? Você faz com que ela se vincule a você e se sinta segura para vir lhe questionar algumas coisas como essas? Para lhe perguntar como é ser mulher? Como foi a sua primeira relação sexual? Como foi a sua primeira menstruação? De que maneira você lida com a questão do seu sangue mensal, né? Ou sei lá, você assume isso, aceita ou você não fica menstruada porque isso é horrível para você também, né? O vermelho, o sangue, tudo isso que a gente está trazendo aqui também dessa simbologia das cores. E isso é o feminino. O quanto você respeita os seus ciclos, o quanto você aceita a sua menstruação, enfim, N coisas que a gente pode refletir nessas horas. E que eu vou voltar para cá para a gente não se perder muito e não ficar divagando aí, porque para divagar comigo aqui é assim, eu abro parênteses e não fecho mais. Então, nesse momento, a Memei escuta, né, essa frustração da mãe, essa queixa, né, essa troca da mãe com o pai, da frustração. E aí ela fala, né, para ela mesma. A mãe, né, fala, ouve ela chorando, enfim, ouvindo a mãe, e a mãe diz: "Eu não quero vê-la assim", né? E ela lá chorando, se sente muito culpada por não ter conseguido se segurar lá na escola, né, e ter virado panda vermelha. Ninguém viu porque ficou só uma fumaça cor de rosa, né? E aí depois sim as meninas descobrem e tal, e aí se desenrola o filme para o outro lado. Mas principalmente essa questão, né, de que quanto mais tempo ela ficar com o panda, mais coisas erradas ela vai fazer, mais ela vai frustrar a mãe. Então ela quer se livrar dele logo. E aí então a mãe traz questões, né, dela com a mãe dela. E o que é muito interessante, porque daí a gente entende como que deve ter sido a infância da Meimei, né? Porque a gente percebe um pouquinho de como a mãe lida com a mãe dela. Chega até os ouvidos da avó, que mora em outro lugar, que um panda vermelho andou solto pelos telhados lá de Toronto, e ela liga para a filha. E é interessante porque a filha, nesse momento, estava querendo impor, né, querer ir no show daquela banda que ela queria, né, dizendo que ela queria ir, a mãe dizendo que não, jamais, imagina, não sei o que, não vai ir. E aí ela fica muito brava e vai pro quarto. E aí ela precisa se acalmar lá para ela não virar panda.
E aí o pai diz para a mãe: e se nós confiássemos nela? E se nós deixássemos? E se nós permitíssemos? E a mãe diz: jamais, imagina, capaz, não sei o quê, ppp. Porque até então elas tinham feito um teste para ver, né, se a Meimei conseguia controlar o panda, e ela conseguiu controlar o panda na frente deles. Eles fizeram vários gatilhos ali de emoções fortes, e ela conseguiu se controlar. E a mãe ficou impressionada, recebeu o elogio da mãe, a aprovação dessa mãe, que era o que ela queria, e aí ela pensou, agora eu vou pedir para eu ir no show. A mãe disse não, jamais, porque lá no frenesi, né, com todas as emoções à solta, capaz, você não vai conseguir segurar esse panda. E aí ela foi muito brava, muito triste pro quarto. E aí o pai disse, e se confiarmos nela? A mãe nem escuta, jamais, imagina essa menina, não sei quem puxou desse jeito. E nisso toca o telefone. E o pai atende, e é a avó, né, a mãe da mãe. É para você, é sua mãe. E ela tá ali, né, toda. Quem que ela pensa que é? Porque não sei o que, ppp. E aí, quando ele fala, é a sua mãe, ela vira uma criança. Não sei o que, não quero falar com ela. Aí ela pega o telefone, oi, mamãe. Completamente diferente. Ali a gente vê que a relação dela com a filha não é à toa. É um remake, né? É uma reprodução do que ela viveu com a mãe dela, que também foi impositiva, que também foi exigente, e isso aparece em algum momento do filme, em que ela entra em contato, a Meimei consegue entrar em contato com a adolescente, que foi a mãe, e ela fala exatamente essa fala. Eu nunca vou ser boa o suficiente para ela, eu decepcionei ela de novo, eu não vou nunca ser a filha que ela desejou que eu fosse. E a Meimei diz para ela: eu sei, eu entendo você. Porque é como ela se sente com a mãe. Então, essa transgeracionalidade que vai causando dor e sofrimento a cada nova geração precisa ser cortada de alguma forma. E é algo que fica muito forte no filme, quando a gente percebe assim isso e vê como a mãe lida com a mãe dela e como ela tenta impor a força e ela diz para a mãe dela: "Não, não, mamãe, tá tudo resolvido". E a mãe dela diz: "Não, nós estamos numa força-tarefa e vamos todas as mulheres, né, para ir ajudar você no ritual". E aí a mãe fica arrasada, porque, tipo, não fui boa o suficiente, reconhecida pela minha mãe, nem como sendo uma boa mãe. Por quê? Porque eu não consegui controlar o panda vermelho da minha filha. Então, ela vai vir. E aí vem a avó, vem as tia, vem as primas, vem um monte de mulher para darem conta de fazer o ritual da lua vermelha lá, para que a Meimei possa deixar o panda ir. E aí a Meimei vai pro quarto depois dessa discussão que a mãe não deixa ela ir ao show e traz uma fala que eu também quero analisar aqui como uma fala adolescente típica desse tipo de adolescente que talvez a gente tenha dentro de casa hoje, que precisa atender às nossas expectativas e que nunca vê algo bom de atender as expectativas, que é: nunca peço nada, a vida toda eu fui perfeitinha, por que a minha mãe não me entende? Então, para o adolescente, ele não entende que ele passou uma vida inteira ali se dedicando, fazendo tudo, obedecendo, e agora, quando ele pede uma coisinha, que é uma coisinha minúscula, ir num show com as amigas, né, na cabeça dela, para a mãe é um absurdo, jamais vou deixar, que absurdo isso, porque essas tuas amigas, porque essa banda critica, julga todo mundo. E para a criança, para o adolescente, também ele está no bolo desses julgamentos, porque eu sempre fui perfeitinha. Pensei que ser assim iria agradá-la. E devido a isso, eu ia conseguir aquilo que eu quero quando eu chegasse na adolescência. Mas não, ela não vai me deixar ir nesse show. E isso deixou ela muito triste, deixou ela muito frustrada. E aí, então, no dia seguinte, ela vai sair de casa para uma situação ali que acontece. Eu não quero contar muitos detalhes do filme para quem não viu ainda poder assistir e ter algumas surpresas ali também, né? Embora isso aqui tá cheio de spoilers do filme. Ela vai sair e ela quer sair sozinha, porque ela tem ali uma função que ela tá escondendo da mãe, né? Para ela poder ir nesse show como ela quer ir com as amigas. E a mãe resolve junto. E ela não consegue dizer para a mãe: não, mãe, eu quero ir sozinha. E aí ela inventa desculpas. Não, mas é que é chato, mas não fica aí com o papai, não sei o quê. E aí a mãe, não, mas eu vou. Né? Ela mente que ela vai estudar para não sei o quê. Não, eu vou, porque eu sou boa em matemática, não sei o que, não, não. E aí a filha não consegue se desvencilhar da mãe, e a mãe ali atormentando ela, saindo de casa, e ela dá um grito falando para a mãe que ela não quer que a mãe vá junto. E é muito interessante, assim, porque pela primeira vez a adolescente não controlou a raiva. Pela primeira vez a adolescente não conseguiu ser a boazinha, ser a certinha, ser a perfeitinha. Ela gritou com a mãe e colocou para fora a vontade dela
que era de ser, fazer as próprias escolhas, caminhar sozinha na vida. Tipo, sai, me deixa. Eu sou capaz de fazer isso sozinha. Não quero aqui. Por que ela não conseguia fazer isso? Porque ela não queria decepcionar a mãe. E se ela permitisse que a mãe fosse junto, a mãe ia descobrir o que estava acontecendo lá, que elas estavam bolando de ir no show, né? Todo o plano que elas estavam bolando. Então ela grita com a mãe e diz: Eu não quero que você vá. E a mãe, quem é essa pessoa que tá gritando comigo que nunca se comportou dessa forma, né? Por quê? Porque a imagem que a mãe tem dessa filha é a perfeitinha, que faz tudo certo, é a filha ideal, é a filha que ajuda no templo, é a filha que só tira notas boas. Mas ela tem uma ideia desse filho, né? A gente tem muito isso. Qual é a filha ideal? Só que não é a filha real. E a filha real, ela não enxerga, ela não vê e ela não conhece. E na hora em que ela pressiona, a adolescência por si só é desafiadora, porque antes a criança conseguia ficar quieta e se controlar. Por quê? Porque ela tinha medo de perder. Agora, chega num ponto em que a raiva é tão grande dessa mãe que ela não consegue controlar. Os próprios hormônios da adolescência acabam vindo à tona naquela hora ali. Ela grita com a mãe. E a mãe se assusta. Quem é essa pessoa? Porque a filha dela nunca foi assim. Essa é a tua filha. Essa é a verdadeira. Que se pudesse ter soltado essa fúria lá atrás, talvez tudo isso não tivesse acontecendo agora. Então aí eu volto para as mães que têm filhos pequenos para a gente pensar a importância que é acolher a raiva do nosso filho, acolher a tristeza do nosso filho, o choro, a birra e a dificuldade do nosso filho, criança, bebê. Porque quando ele chegar na adolescência, será que ele vai ter segurança de se abrir com a gente? Porque se a gente não conectou com ele lá atrás, se a gente não permitiu que ele se abrisse lá atrás, ele não vai se sentir seguro para se abrir na adolescência também. E aí o que vai acontecer? O que acontece no filme. A Meimei mente para a mãe. A Meimei esconde, ela não estava fazendo nada demais. A mãe não queria pagar o valor do ingresso, ela e as amigas acharam uma forma de arrumar dinheiro, usando o panda para isso, né? Ganhando dinheiro com o panda. A atração da escola virou o panda. Só que aí ela escondeu coisas da mãe. Ela fez coisas erradas. Por quê? Porque ela não confiava que a mãe iria apoiá-la. E muitas vezes o nosso adolescente vai pelo caminho errado porque ele não consegue se conectar com a gente. A gente percebe que a nossa filha começa a mentir, que vai posar na casa da amiga e vai posar na casa do namorado, e você que é mulher, sabe porque você já passou por isso na sua adolescência. Eu já passei por isso na minha adolescência, de mentir pro meu pai que eu ia fazer uma coisa e ia fazer outra. Porque eu sabia que se eu contasse a verdade, eu ia decepcioná-lo, eu ia frustrá-lo, ele ia brigar comigo, ele ia me deixar de castigo, ele ia me deixar trancado dentro de casa e eu não ia poder ir. Então eu dizia para ele que eu ia fazer aquilo que ele achava que era bom para mim e eu ia fazer outra coisa. Eu não estava botando em risco a minha vida, eu estava fazendo escolhas saudáveis, por quê? Porque ele me deu uma educação de valores. Só que ele não confiava nessa educação que ele deu. Assim como no filme, a filha sabe o que ela precisa fazer, ela sabe o que é certo e errado. Só que em nenhum momento ela sente que a mãe acolhe, que a mãe apoia. E por isso é difícil. Por isso que a mãe não consegue, que a filha não consegue falar a verdade para a mãe, né? Então, muitas vezes, essa é a dificuldade que a gente tem com os nossos filhos quando a gente não acolhe ele lá na infância. E aí o que acontece é que se ele não se sente acolhido na infância, ele não vai ter segurança de falar as dores dele na adolescência, porque ele vai achar que a gente não vai acolher também.